Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On, dessa vez com uma pauta musical trazida aqui pelo Felipe Gomes. Hoje vamos receber a professora Patrícia Maria Vanzella, que vai falar sobre música. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFABC, e a música é o tipo de arte mais perfeita, nunca revela o seu último segredo. Eu sou o Célio Angolini, professor também aqui da UFABC, e estou me sentindo hoje bastante musical nessa véspera de feriado. Eu sou o Arthur Ferreira, aluno de Física da UFABC e eu sou do metal. Eu sou o Thiago, aluno de Neurociência aqui. E eu amo música, mas eu não aguento mais meu vizinho tocando saxofone todo dia às 7 da manhã. Eu sou o Felipe Gomes, também aluno da Neuro da UFABC. A minha sorte é que uma vizinha violinista se mudou pro meu prédio. Felipe, hoje então a gente vai ter música. Quer apresentar a nossa convidada, por favor? A professora Patrícia se formou pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pela Academia Franz Liszt de Budapeste. Realizou doutorado em piano e música de câmara na Catholic University of America e pós-doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia da Informação na Universidade Federal do ABC. De 1993 a 2017, integrou o corpo docente do Departamento de Música na Universidade de Brasília. Em 2015, implementou e coordena o projeto Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC, instituição na qual é professora adjunta no Centro de Matemática, Computação e Cognição. Como solista, também atuou frente aos principais conjuntos sinfônicos do país, como a USESP, a USP e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Como camerista, apresentou-se em concertos na Europa, América e Ásia. Tem desenvolvido projetos de pesquisa em neurociência cognitiva da música em parceria com pesquisadores da University of Toronto, University of London, Max Planck Institute of Human Cognitive and Brain Sciences, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do ABC, Universidade de São Paulo e Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, também em São Paulo. E é líder do grupo de pesquisa em neurociência e música na UFABC. Damos boas-vindas a você, professora. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês hoje à tarde. Professora, a gente sempre começa o Ciência On perguntando um pouco do que não está no currículo Lattes. Não vale falar com a música predileta, porque a música predileta da professora a gente só vai saber nos últimos instantes do programa. Então a gente não vai contar qual que é a música predileta dela aqui. Mas, professora, de que região do país a professora é e o que fez seguir essa carreira? Se a gente remontar à época do ensino médio, o ensino fundamental, a família ou os professores tiveram influência na escolha da sua carreira hoje? Bom, eu sou de São Bernardo do Campo e 5 anos eu tinha quando eu cismei que queria um piano e pedi para o Papai Noel o piano. E o Papai Noel me trouxe um piano naquele ano, mas era um piano de brinquedo, né? Aquele pequenininho, né? Que tinha um banquinho pequenininho. E eu olhei para aquele piano de brinquedo e falei, não, Papai Noel errou, não era isso que eu queria, né? Eu queria um piano de verdade. Aí minha mãe falou, não, ok, então vamos fazer o seguinte, você começa a ter aula e se realmente você gostar disso, no ano que vem, né, você pede de novo um piano pro Papai Noel e aí ele traz né, de verdade. Então, assim, eu não sei de onde eu tirei essa ideia, realmente não lembro porque eu cismei que eu queria tocar piano, mas comecei a ter aula de piano aos 6 anos de idade e, de fato, gostei. Depois de um ano eu ganhei um piano de armário, né? Mas era um piano com todas as teclas, né? Um piano que era um piano de verdade. Minha história como musicista, né, começou por aí, né? Então, aí estudei todo o meu ensino fundamental, ensino médio aí na região do ABC. Depois fui fazer faculdade de música na USP, na Escola de Comunicações e Artes. E quando eu terminei a minha graduação em música na USP, eu fui para a Academia Franz Liszt de Budapeste, né, onde eu fiquei lá, morei em Budapeste durante 2 anos e ainda era a época de Guerra Fria, cortina de ferro, né? Foi uma experiência assim, muito interessante morar lá nessa época. Depois eu fiz meu doutorado, né, em piano e música de câmara nos Estados Unidos, né? Mas entre uma coisa e outra, muita coisa aconteceu. Eu casei, tive filhos e
que, na verdade, a gente foi morar nos Estados Unidos porque meu marido virou diplomata, enfim. Aí eu falei, bom, vou aproveitar esse tempo e vou fazer meu doutorado, né? E aí fiz o meu doutorado lá. Bom, tudo isso, né, formação acadêmica inteira como musicista. E uns 15 anos atrás, eu estava tomando um café com uma colega minha, na verdade mãe de uns amigos do meu filho, da banda do meu filho. Ela era neurologista e conversa vai, conversa vem. Ela veio para mim com um artigo que falava da organização cerebral, do processamento musical. Falou, olha, acho que você vai gostar de ler isso. Eu descobri ali um universo, né? Falei, nossa, olha só que sensacional isso aqui. Tem ferramentas, né, de pesquisa aqui para investigar algumas perguntas que eu me fazia como musicista. Foi ali que deu um clique, né, da neurociência e isso é muito recente, né, na minha história. Tem 15 anos, basicamente, talvez um pouco mais. O fato é que eu li aquele artigo e aquele artigo, assim, metade do que estava escrito ali eu não entendi nada, né? Porque, evidentemente, eu não tinha formação, né? Não sabia nada de neuroanatomia, neurofisiologia, método científico. E daí eu tive que correr atrás, né? Porque eu achei que realmente era aquilo que eu queria descobrir, que eu podia responder perguntas que eu me fazia, né? Como pianista, como musicista, com aquelas ferramentas. Então, fui fazer curso de neuroanatomia lá no Instituto de Ciências Biomédicas na USP, fiz um curso de dissecção de peças anatômicas mesmo, coisas assim que eu nem imaginava que um dia eu fosse fazer na vida, né? Imagina, eu tocava piano, dava concerto, enfim, de repente eu estava dentro de um laboratório de neuroanatomia. Lógico, acabei tendo que mergulhar, né, nessa busca de ferramentas que eu não tinha para poder começar a fazer pesquisa na área de neurociência. E uma das principais inquietações minhas era o ouvido absoluto, porque uma coisa que eu descobri que eu tinha na minha primeira aula de música, embora eu não soubesse que era isso, né? Quando a professora me ensinou as primeiras musiquinhas, né? Me ensinou o nome das notas, né? Eu lembro de sair dessa aula pensando assim, puxa, mas agora toda música que eu ouvi, eu vou ouvir com esses nomes, né? Cada som eu vou ouvir com um nome. Depois de muito tempo, eu já estava no conservatório, e aí tem aquelas coisas de aula de percepção, né? Aquelas coisas que, né, o professor toca lá a melodia e a gente tem que ficar transcrevendo, né, o que está ouvindo, né? Eu fazia aquilo com muita facilidade, eu achava muito estranho que as pessoas também não escutassem e escrevessem imediatamente. Aí eu fui desconfiada, nossa, tem alguma coisa de errado, né? Como que as pessoas não conseguem, a maior parte, né, das pessoas não consegue escrever imediatamente, na hora que ele estava tocando eu já estava escrevendo, como se fosse um ditado, né? E aí eu fui descobrir que existia esse negócio que chamava ouvido absoluto, que, enfim, não é todo mundo que tem e tal, e aí eu falei, bom, então eu quero saber o que acontece na cabeça de alguém que tem ouvido absoluto? Como é que é essa história, né? Será que o cérebro é diferente? Esse foi meu percurso para até chegar na neurociência. Eu fui parar na UFABC em 2010 para fazer um pós-doutorado. Passei por esse processo e tal, aí fiquei em segundo lugar, né? E era uma bolsa só. Na época, o meu supervisor, que seria o meu supervisor, que era o professor Fraga, da Engenharia da Informação, ele já tinha me alertado e falou, olha, a gente pode submeter o seu projeto, mas o pessoal vai avaliar, né, produção científica, essas coisas que eu era musicista, eu não tinha produção científica. Ele falou, mas o projeto é legal, vamos mandar, né? O máximo que pode acontecer é você não ser selecionado. E de fato eu não fui, mas fiquei em segundo lugar. Passado algumas semanas, eu recebo uma mensagem do Fraga dizendo assim, ó, arrumamos outra bolsa. Você pode vir para cá fazer o pós-doc. Aí eu fiquei super feliz, né? E fui para a UFABC fazer o pós-doc. E daí, assim, me apaixonei pela UFABC, né? Porque o projeto foi super bem acolhido, né? A universidade é um ambiente que é super interdisciplinar, né? Então, não tinha lugar melhor para pensar em realizar um projeto nessa área. Comecei a criar o vínculo com a UFABC. Quando termino o pós-doc, depois de um tempo eu propus um outro projeto, com um escopo bem mais amplo, que era a criação de um centro de pesquisa, né, de um grupo de pesquisa que envolvesse não só pesquisa, mas, na verdade, pesquisa, ensino e extensão, né, nessa área de neurociência cognitiva da música. E, no fim, esse projeto acabou sendo acolhido, né, na UFABC, e eu vim para a UFABC em 2015, criei o grupo Neurociência e Música na UFABC, e é um grupo que tem esse objetivo, né, de estimular a pesquisa e divulgar o que tem sido produzido na área de cognição musical, sempre em busca, assim, de entender melhor, né, como o nosso sistema nervoso processa a música, né. Então,
Foi esse o percurso. Você pediu para eu dizer, contar o que não estava no CV. Olha, tem muita coisa que não está no CV. Sem dúvida. E a professora é a única musicista da família ou não? Que escolheu a música como profissão, sim. Minha família é uma família muito musical, né? Meu pai cantava no coral da Faculdade de Direito aqui da USP, que era um coral bastante tradicional, que a família toda tocava alguma coisa, assim, mas de forma, assim, amadora, né? Meu irmão é guitarrista, tem uma banda, mas não é a profissão dele, né? E eu que resolvi me aventurar aí pela música. Última pergunta, e qual que é o estilo musical da banda do seu filho? Não, meu filho não tem mais essa banda. Foi uma banda de adolescência. Meu filho já deixou essa banda há mais de 10 anos. Agora ele tá fazendo doutorado já em sociologia, não tem, enfim, toca várias coisas, compõe, enfim. Então hoje a gente vai falar sobre cognição musical, como o nosso cérebro percebe e interpreta a música. Será que somos realmente seres musicais? Eu tenho dúvidas com relação a mim. Por que será que a música está tão presente nas nossas vidas, nas mais diversas culturas? Isso e muito mais logo após a vinheta do Felipe Gomes. Bom, Patrícia, para começar, a gente gostaria de iniciar no básico, né? Não é todo mundo que tem conhecimento em música, então a primeira pergunta, o que é música? E a música, ela nasce antes dos músicos ou dos musicistas ou somos todos músicos? Nossa, só essa sua pergunta dava para um programa inteiro. Eu gosto que as perguntas que envolvem neuro, geralmente, para começar, defina a sua área, nunca é um negócio tranquilo. Pois é. Então, na verdade, essa pergunta não é tão básica assim, tá? Ela é bem complicada. Não sei se vocês já tentaram abrir um dicionário no verbete música, para ver como é que o dicionário define o que é música. Selecionei 3 definições de música para vocês aqui, ó. Verbete do American College Dictionary. Música é uma arte do som que expressa pensamentos e sentimentos através dos elementos da melodia, harmonia e ritmo. Outra definição, do Cambridge English Dictionary Online. Música é um padrão de sons feitos por instrumentos musicais, vozes ou computadores, ou uma combinação destes, destinados a dar prazer às pessoas que o escutam. E uma terceira definição, do Oxford Universal Dictionary. Música é a arte de combinar sons com vistas a alcançar a beleza da forma e a expressão do pensamento e do sentimento. Aí eu pergunto para vocês, mas vocês acham que a função da música está restrita a propiciar prazer ou a expressar beleza ou pensamento ou sentimento? Será que melodia, harmonia e ritmo são elementos imprescindíveis para definir o que é música? O que vocês acham? Eu acho que eu tendo a ter, pelo menos, um viés, assim, de já ter feito a matéria, mas depois de chafurdar um pouquinho nesse mundo da cognição musical, eu acho que o significado de música tá muito mais ligado à subjetividade humana, ao que a gente interpreta desses sons, do que ao arranjo deles fisicamente, do que o som que o saxofone produz ou a sequência que aquela orquestra está trabalhando. Muitas vezes a gente está em casa e a gente consegue ouvir, por exemplo, o som da obra que está do lado. Se aquilo de repente ganha algum ritmo, algum tipo de coisa que a gente começa a associar, de repente a gente tá pensando naquilo como música também. Então eu acho que, assim, definir música como algo muito pé no chão é uma tarefa difícil justamente por conta dessa nossa subjetividade. Exatamente. E se a gente pensar, né, nas diversas manifestações musicais, né, do planeta, né, a gente vai facilmente perceber, né, que são manifestações totalmente distintas, né? A música que é feita por um conjunto de, sei lá, de gamelões na Indonésia, por exemplo, é bem diferente da música que é feita numa roda de choro, né? Que, por sua vez, também é muito diferente de um forró, que é diferente de, sei lá, um fado, de um samba, de um jazz, né? Da música erudita. E mesmo se a gente pensar dentro de uma mesma tradição, né? Se a gente pegar só a música erudita, por exemplo, a música composta por Mozart no século XVIII soa completamente diferente da música composta por Weber no século XX. Será que a função de todos esses gêneros e estilos musicais está restrita a propiciar prazer
por exemplo? Será que a função de todos esses gêneros e desses estilos musicais está restrita a expressar beleza, ou expressar o pensamento, ou expressar o sentimento? Será que harmonia, melodia e ritmo são imprescindíveis para definir o que é música? Em outras palavras, né? O que eu quero dizer é que eu acho que tanto a criação como a performance, o significado e até a definição de música podem variar muito, né? E varia de acordo com a época, com a cultura e o contexto social. Talvez a definição mais abrangente que foi proposta, né, seja a definição de um compositor francês chamado Edgar Varèse, né, um compositor aí que nasceu no século XIX, mas viveu grande parte da vida criativa no século XX. Música é som organizado. Eu, na verdade, incluiria música som e silêncios organizados, né? Porque silêncio também faz parte, né, da música. Então, essa intencionalidade, né, na organização dos sons é importante, mas nem a intencionalidade não é necessária, né? Isso, como você falou, você começa a ouvir um som aí repetitivo, de repente você começa a ouvir uma música naquele som. Quem está produzindo aquele som não está pensando que aquilo lá é música, mas você está ouvindo aquilo como música, né? Então, é muito difícil definir o que é música. É arte, né? E arte é muito difícil de definir, né? Mas tem uma coisa que eu acho que me chama muita atenção nessa questão das definições, né, de música, que um aspecto, né, que nenhuma dessas definições abarca, na verdade. O fato de que a música é um comportamento que caracteriza o ser humano. Isso é uma coisa que nenhuma definição engloba, né, mas, no entanto, é o que é mais evidente, né, sobre música, né, que música é um comportamento característico do ser humano. Da mesma forma que a gente nasce programado a aprender a falar, independentemente de que língua a gente vai aprender a falar, aparentemente também a gente nasce programado a se envolver de alguma forma em atividades musicais, né? Existe uma enorme diversidade de estilos musicais, mas o impulso a apreciar ou a fazer música está sempre presente, né? Independente da cultura em que a gente nasce. Bom, professor, puxando um pouco o que você acabou de falar, eu queria saber desde quando a música está presente na vida do ser humano, né? E se está presente em todas as culturas, né? Todas as culturas são musicais. Qual que é a participação da música na nossa evolução como seres sociais? E eu diria até antissociais, porque o que meu vizinho faz, ele destrói laços, ele não cria laços. A música, ela desempenha um papel importante, né? Tanto do ponto de vista evolutivo como ontogenético, né? Do desenvolvimento humano. A gente tem evidências, por exemplo, de que a música não é um fenômeno cultural recente, né? Que a música faz parte da identidade da nossa espécie. E como é que a gente sabe disso? Entre os mais antigos artefatos encontrados em escavações arqueológicas, tem instrumentos musicais. Então, alguns deles datam de cerca de 35 mil anos, né? Então, isso é muito tempo. Muitos desses instrumentos são construídos aí em ossos de animais ou peles de animais, né? Por exemplo. E, além disso, a gente não tem registro de nenhuma cultura no planeta que tenha prescindido de algum tipo de manifestação musical. Então, fazer música é um comportamento humano universal. E do ponto de vista do desenvolvimento humano e da interação social, a gente pode facilmente aí observar a importância da música em circunstâncias onde os seres humanos se agrupam. Vocês já devem ter percebido, né, de que onde quer que haja um grupinho de pessoas reunidas, né, muito provavelmente lá vai ter algum tipo de música. E o que é mais curioso é que praticamente todas as culturas usam ou fazem música em circunstâncias sociais muito parecidas. Então, vocês já devem ter observado, né, que rituais religiosos, casamentos, funerais, jantares românticos, eventos esportivos, canto de guerra, canto de trabalho, canções de ninar. Todas as culturas têm. É uma coisa que é comum a todas as culturas, né? E por que isso? Na realidade, o que acontece? A música tem um poder de modular o nosso estado de ânimo, né? E de modular o nosso humor, de evocar emoções. Com isso, a música também facilita a sincronização de movimentos e de estados de ânimo, né? E com isso promove a coesão social. Isso é muito evidente, assim, por exemplo, você vai assistir um show, tá todo mundo na mesma vibe, sincronizando o movimento e sincronizado no estado de ânimo. Então, isso é uma característica muito importante, né? Essa força que a música tem em promover coesão social.
E a música faz parte do nosso cotidiano, né? Se eu perguntar aqui para vocês ouvem música? Alguém não ouve música? Acho que vocês ouvem música, né? Ouço todo dia. É impossível. Dificilmente eu encontro alguém que diga que não ouve música. A gente nasce com um instrumento quebrado, no meu caso, né? Mas a gente tem a voz. Então, eu canto, eu vivo cantando aqui em casa, né? Como não tem muita gente para ouvir, mas eu canto, né? E realmente você modula um pouco o seu ânimo, né? O seu estado de espírito. Exatamente, né? Ultimamente, às vezes, eu acho que ouço mais podcasts do que música de verdade. Só que quando eu tô editando, eu me deparo pensando musicalmente em como o andamento daquele programa tá. Olha então, só. se o assunto daquele bloco é um assunto um pouquinho mais dark, assim, um pouquinho mais obscuro, por assim dizer, eu coloco uma trilha sonora um pouquinho mais grave, penso na transição de uma para outra, em tempos e viradas e tudo mais. Então, é um negócio que tá intrínseco, assim, querendo ou não. E é engraçado, né? Como a música é importante para os seres humanos e a gente nunca para pensar por que isso, né? É uma coisa que a gente normalmente não gasta tempo pensando, a gente só consome, né? Tem um estudo que fala que os americanos ouvem mais de 5 horas de música por dia e que gastam mais dinheiro com música do que com sexo ou remédios. Então, imagino que é isso. Rapaz. É uma importância aí que a gente não tem, nunca, enfim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Saiu uma pesquisa interessante falando de música, saiu nessa semana no streaming, que 90% do que as pessoas ouvem está relacionado a apenas 1% dos artistas no mundo, né? Uau! No streaming, então, é ligado à cultura mais ocidental, né? Que gosta bastante, mas é incrível, né? Assim. Sim. Pois é, não, isso é interessante, né? Porque isso é uma coisa que acontece hoje, né? Porque a gente tem essa facilidade aí de num clique estar escutando o que a gente quiser, né? Mas isso é uma coisa muito recente também, né? Se a gente pensar que o fonógrafo foi inventado no fim do século XIX, essa possibilidade de registrar a música é muito recente. Antes da invenção do fonógrafo, para você ouvir música, você tinha que fazer música, né? Ou se reunir com amigos, se reunir. Música era uma atividade muito mais social do que ela é hoje. Hoje, música é uma atividade muito mais individual, porque a gente está, né, o tempo todo com os nossos fones de ouvido, consumindo a nossa música, né? Que normalmente é aquela música que está sendo bombardeada, né? Pelos meios de comunicação, enfim. E a música que chega até nós também, né? Mas essas músicas mais tradicionais, enfim, eu acredito mesmo que tem que se fazer um resgate aí, né, dessas tradições aí que estão meio perdidas, né, nesse universo aí tão dominado pela música ocidental. Eu lembrei que teve uma vez que eu tava tendo a tua aula, comentei alguma coisa da aula com meus amigos e a gente começou a conversar o quanto, tipo, exatamente antes da edição, a possibilidade de você gravar uma música, às vezes a sua música preferida você ouvia quantas vezes, sabe? Exatamente. A tua relação até sentimental com aquela música que você gosta e tal, é muito diferente, até muito mais, talvez, catársica, né? Porque era restrito à existência de você estar ali fisicamente, né? Exatamente. Então, ficou fácil agora gostar de ter a música favorita, né? E se enjoar rápido também, né? Porque fica escutando, o repeat. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Eu sou daqueles que, assim, viciou numa música, ela vai ficar no repeat durante muito tempo e aí depois de um tempo eu me desapego. As músicas, para mim, são ligadas a momentos, né? Então, por exemplo, se eu tô escutando naquele momento, depois de um certo tempo, eu não quero mais escutar aquela música. Eu não gosto de saudade, melancolia, eu não gosto. Então, eu paro de escutar determinados artistas depois de um certo tempo. O que o Pedro falou, né, de que todo mundo nasce com um instrumento, né, que é a voz, que ele comentou que, no caso dele, o instrumento estava quebrado. Não é bem assim, né? Mas, na verdade, é um comentário super interessante, porque, de fato, né, o ser humano nasce musical, né? A gente nasce com habilidades musicais, né, que são evidentes desde muito cedo. Algumas a gente definitivamente nasce com elas, outras a gente desenvolve, né, muito cedo. Por exemplo, a habilidade de detectar regularidade em padrões temporais, né? A gente já nasce com isso. Tem estudos mostrando aí, com bebês de 2, 3 dias de vida, né, que eles já demonstram, né, que a percepção de pulso, né, é inerente ao sistema nervoso. Os bebês também são super sensíveis às relações entre as alturas musicais. Eles percebem contorno já com muita
clareza. Tanto é que quando a gente conversa com o bebê, a gente articula muito o contorno da fala, né? Com sobe e desce, né? Porque a gente percebe que eles interagem, né, a essa nossa fala aí com contorno exagerado. Reconhecem melodias familiares, tem estudos aí mostrando que bebês de 2 meses já são capazes de reconhecer melodias familiares. Tem um estudo muito interessante aí com bebês recém-nascidos, de 1 a 3 dias, com imaginamento funcional por ressonância magnética, que mostram que esses bebês ativam regiões límbicas, né, que são regiões envolvidas no processamento de emoções, da mesma forma que adultos, né? Então, assim, com poucos dias de vida, a gente já vê o envolvimento de regiões envolvidas no processamento de emoções nesses bebês. Então, a gente já vem, né, com um hardware aí musical, né? E a gente só vai implementando aí outros recursos depois, enfim, que a gente vai desenvolvendo. Evidentemente, a exposição também é muito importante, né? Quanto mais a gente ouve uma determinada música, a gente passa a internalizar, a fazer esquemas mentais, né, dessa música, né? Isso vai construindo, né, o nosso universo auditivo, né, vai dando referências para a nossa escuta, para a nossa percepção auditiva, né, fazendo com que a gente, né, aos poucos também seja capaz de inferir e fazer previsões temporais, melódicas, harmônicas, né? Isso é muito curioso, porque isso é uma coisa que deriva da exposição, né? Então, um outro estudo também mostrou que bebês assim, de 2 a 6 meses de idade, eles são capazes de detectar violações em padrões rítmicos típicos da música ocidental e típicos de outras culturas também. Depois dos 12 meses, essa sensibilidade é maior para os ritmos ocidentais só. E o que isso quer dizer? Que houve um processo aí de enculturação, né? Então, a gente tem essas duas coisas, né? O que a gente já traz, né, no nosso genoma e o que a gente constrói a partir da experiência, da exposição com música do nosso ambiente, do nosso dia a dia, da nossa cultura. A próxima pergunta, ela envolvia já esse assunto de a partir de quando a gente começa a perceber música, né? Quando que a nossa relação com música começa, mas eu acho que já ficou bem elucidado aqui, pelo menos a partir de 2 meses, desde nascido, a gente já apresenta esse tipo de comportamento, né? Na realidade, o nosso sistema auditivo, ele já está funcional a partir da 25ª semana de gestação, né? Ah, que bacana! Então, todo aquele papo de, escuta tal música na gravidez, realmente tem um fundamento. Então, a partir da 25ª semana de gestação, o bebê já está ouvindo o que está acontecendo, tanto dentro da mãe como fora dela. Lógico que há uma atenuação, né? O som é atenuado em alguns decibéis, né? Pelo líquido amniótico e tal, mas mesmo assim, o feto já está ouvindo ali os barulhos da mãe, os barulhos de fora, o que está acontecendo, né, no ambiente. Essa experiência já começa a construir, né, o universo auditivo do bebê, né? Então, por exemplo, o coração batendo, o coração da mãe batendo, já é uma referência, né, de informação temporal, de pulsação, né? Por isso, provavelmente, que os bebês já... Quer dizer, por isso, enfim. Aquele estudo que mostrou, né, que os bebês já nascem com essa percepção, né, de pulsação em música, é porque o bebê já está acostumado a ouvir, né, essa pulsação dentro do ventre materno, né? Ah, faz sentido. Aí eu queria lançar uma pergunta que é para os ouvintes curiosos ou os ouvintes que são alunos de neurociência também, para eles elucidarem um pouquinho mais na cabeça deles como que é esse processo de escuta da música. Como que a música é percebida, primeiro, pelo nosso sistema auditivo e que caminho o som percorre, que transformações ele sofre até ser interpretado no nosso sistema cognitivo. Assim, eu sei que é um caminho complicado, que você pode simplificar o quanto você quiser. Ok, então, são várias etapas, né? Eu vou tentar fazer um resumão aqui. Então, primeiro, para a gente escutar qualquer coisa, é necessário que tenha um som, né? Então, o que é o som? Né? O som é algo que resulta do movimento de compressão e descompressão de moléculas do ar, né? Quando um objeto é, sei lá, golpeado de alguma forma, ou seja, golpe de baqueta em um tambor, ou friccionando o ar com uma corda de violino, enfim. Esse golpe inicia, né, então, o movimento de compressão e descompressão nas moléculas do ar, ou não só do ar, né, na verdade, qualquer meio, o som ele se propaga em qualquer meio, é que normalmente a gente ouve música, né, no ar, né. E essas alterações de pressão, elas produzem uma onda
que pode ou não ser uma onda periódica, né? As ondas periódicas produzem o que a gente percebe como sendo som musical, né? Um som que tem uma altura definida. Se essas ondas estiverem dentro de uma determinada faixa de frequência, elas vão fazer vibrar o nosso tímpano, né? Que é uma membrana que está dentro da nossa orelha, e ao fazer vibrar o tímpano, essa membrana coloca em movimento 3 ossinhos, que são os menores ossinhos que a gente tem no nosso corpo, que estão ali na orelha média. A função desses ossinhos é ampliar a pressão das vibrações, né, de forma que elas possam ser efetivamente processadas na nossa cóclea, que é onde vai acontecer o que a gente chama de transdução de um sinal que até ali era um sinal mecânico em um sinal elétrico, né, que é esse sinal que vai ser interpretado pelo nosso cérebro, né? Então, esse sinal elétrico, a gente vai dizer que é a moeda corrente do cérebro. O que vai efetivamente fazer a gente interpretar aquele som como sendo um som musical é esse percurso, né, das vibrações sendo transduzidas e se tornando um sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai seguir um caminho específico. Quer dizer, na realidade não existe um caminho único. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um estímulo que é multidimensional, que engloba tanto dimensões básicas, né, como altura, intensidade, duração, timbre, né, que estão presentes não só em música, mas também em outros estímulos, né, e engloba também dimensões mais complexas, né, como, sei lá, métrica, contorno, ritmo, melodia, harmonia. E como é que o nosso cérebro lida com essas dimensões, né? Então, as dimensões mais básicas, elas são analisadas já nos primeiros estágios do processamento auditivo, enquanto as dimensões complexas são extraídas aí por mecanismos de mais alta ordem, digamos assim. Então, as primeiras evidências sobre os mecanismos neurais envolvidos no processamento musical, elas surgiram a partir de casos de lesão. O que é isso, né? O que são casos de lesão? Lesões cerebrais, né, que podiam ocorrer em decorrência de, sei lá, AVC ou de tumores, por exemplo, né? E que causavam algum comprometimento no processamento musical. Esse comprometimento, ele podia ser tanto na percepção como na produção musical, ou então também nas respostas emocionais à música, né? E de que forma, né, que esses distúrbios aí neurológicos podem trazer evidências sobre os mecanismos neurais envolvidos no processamento musical, né? Então, por exemplo, se um paciente teve uma lesão em determinada área cerebral e por causa dessa lesão ele passou a não ser mais capaz de discriminar alturas musicais, e outro paciente teve também uma lesão, mas em outra área cerebral, e essa lesão tornou esse segundo paciente incapaz de discriminar ritmo, mas preservou a capacidade de discriminar altura. Esse tipo de evidência permite inferir que as alturas musicais e os ritmos talvez sejam processados por mecanismos cerebrais distintos, né? Então, os primeiros estudos, né, esses estudos feitos a partir de casos de lesão, trouxeram essas informações para a gente, né? Que lesões no lobo temporal direito, né, que é uma área do cérebro aí, que contém o córtex auditivo, né, levam à dificuldade em discriminar padrões de altura, sem prejudicar a discriminação de padrões de ritmo. E lesões no lobo temporal esquerdo levam a dificuldades em discriminar padrões de ritmo, mas sem prejuízo na discriminação de sequências sonoras que diferem padrões de altura. Aspectos temporais e aspectos tonais são processados separadamente. Então, a partir desses casos, começou a ter evidências do processamento neural de aspectos musicais. Com o surgimento das técnicas de neuroimagem aí pelo último quarto do século XX, né, a gente passa a ser capaz de visualizar áreas e mecanismos cerebrais envolvidos no processamento musical, né, coisa que até então, né, não era possível, né, a gente não conseguia ver o cérebro de alguém saudável funcionando lá dentro, né, como é que o que está acontecendo no cérebro enquanto o sujeito está ouvindo música. Então, por isso que as primeiras evidências são de casos de lesão, mas com a neuroimagem a gente passa a ser capaz de estudar esses processos, né, envolvidos em ouvir ou fazer música em indivíduos saudáveis. E hoje a gente sabe que música não é processada em uma área específica, né? Cada uma daquelas dimensões envolve diferentes áreas e mecanismos que se interconectam, mas não existe uma área específica onde a gente possa dizer aqui é onde se processa a música. Isso não existe. E outra coisa que é muito importante, que é legal destacar, é de que ouvir música e, sobretudo, fazer música envolve
praticamente todas as funções mentais. Envolve atenção, envolve memória, envolve emoção, percepção, planejamento motor, etc, etc. A música, ela envolve os aspectos mais complexos da cognição humana. E por isso que estudar como o cérebro processa a música pode ser uma forma de entender melhor o próprio funcionamento cerebral, porque ela envolve todos esses aspectos. E no quesito da percepção, como que é a percepção musical? As pessoas percebem a música, todos percebem a música da mesma maneira? Tem fatos bastante curiosos, eu já li sobre, por exemplo, sinestesia, de pessoas que ouvem uma música e enxergam uma cor, sentem o gosto. Você falou também do próprio ouvido absoluto, né, que você enxerga as notas. O que é também o ouvido absoluto? Você poderia falar um pouco pra gente? Bom, ninguém percebe o mundo da mesma maneira, né? E com a música não é diferente. Tem vários fatores aí que são importantes, né, na nossa percepção do mundo e também na nossa percepção musical, como exposição, a familiaridade, o treinamento, experiências de vida, né? Tudo isso pode modular a forma como a gente percebe e processa a música. Com relação ao que você levantou, esse traço cognitivo aí que a gente chama de ouvido absoluto, a gente consegue traçar aí, pesquisas científicas desde o século XIX, né, sobre o ouvido absoluto, mas houve um aumento significativo agora, né, na virada do século XX para o XXI, no número de pesquisas, né, sobre o ouvido absoluto, justamente derivada do fato de que hoje a gente tem mais recursos, né, para investigar isso. O que é o ouvido absoluto, né? Vamos lá, vamos tentar definir primeiro o que é isso, para quem não sabe, né? O ouvido absoluto é uma habilidade que algumas pessoas têm de associar nomes de nota ao som, né? Sem referência externa. Então, vamos lá. Se toca uma buzina, sei lá, na rua, aqui, agora, o portador de ouvido absoluto vai dizer assim, essa buzina está em mi bemol. É um mi bemol, essa buzina. E ele não precisa conferir num instrumento e conferir num diapasão, para ver se é um mi bemol mesmo. Ele ouve aquela buzina, no som da buzina vem junto o rótulo mi bemol. Então, é uma espécie, na verdade, a gente pode pensar nisso como uma espécie de sinestesia também, né? Por que é sinestesia? É quando você mistura informação de duas modalidades sensoriais, né? Então, você pode ouvir um som e relacionar uma cor àquele som. Isso não é incomum entre portadores de ouvido absoluto também, mas não necessariamente só entre portadores de ouvido absoluto, né? Tem outras pessoas que têm sinestesia com letras, por exemplo, de ver letra e cada letra tem uma cor, ou cada som tem um cheiro, ou uma textura específica, isso é imediato, né? Mas a sinestesia, ela varia muito, né, de uma pessoa para outra, assim. Eu posso ouvir um sol, uma nota sol verde, e você ouvir a nota sol azul, entendeu? Então, a sinestesia não tem um padrão, não é igual para todo mundo. O portador de ouvido absoluto, enfim, uma vez que ele aprende os nomes das notas, ele vai sempre fazer aquela relação com aquele rótulo. Hoje, a gente tem algumas evidências de que o ouvido absoluto, ele se manifesta, que a prevalência dele é maior entre as pessoas que começaram a estudar música antes dos 6, 7 anos de idade. Então, parece que tem um período sensível aí para a manifestação do ouvido absoluto, né? Só que nem todo mundo que começa a estudar até os 6, 7 anos de idade tem ouvido absoluto. Então, quer dizer, não basta a pessoa ser exposta aos sons e aos rótulos até essa idade. Aparentemente, deve haver algum fator também genético que facilita, né, a manifestação dessa habilidade. E é uma habilidade que até hoje não é muito bem definida, no sentido de que a gente não conhece muito bem todos as manifestações aí comportamentais ou neurais, né, ou psicológicas do ouvido absoluto. É uma coisa que está em aberto ainda, tem vários aspectos aí dessa habilidade que ainda precisam ser investigados. E outra coisa, as pessoas costumam associar, pelo fato de a gente chamar absoluto, né, ouvido absoluto, parece que aquela coisa, né, não, acima disso não existe mais nada, né? Não é bem assim, né? Na realidade, para um músico, o ouvido absoluto, ele pode ajudar em determinadas circunstâncias, mas o que conta mesmo é o que a gente chama de ouvido relativo. Um bom ouvido relativo treinado é o que é fundamental para o músico. E o ouvido relativo é uma coisa que todo mundo tem. A gente consegue perceber, por exemplo, Parabéns a Você, cantado em várias tonalidades diferentes, em andamentos diferentes, em instrumentos diferentes. Então, a gente relativiza a maneira como a gente ouve aquela melodia e identifica aquela melodia como sendo a mesma, independente da tonalidade em que ela está. Isso é muito
muito comum, todo mundo tem. E é muito interessante porque aparentemente, só o ser humano tem isso. Outras espécies não têm. Outras espécies parecem que processam o som de forma absoluta, né? Então, evolutivamente, o ouvido relativo seria algo mais recente e mais relevante para o processamento auditivo do ser humano. Professor, a gente já discutiu um pouco da subjetividade da percepção da música, mas os gostos musicais são variados por quê? Por que pessoas que, por exemplo, estão num contexto cultural parecido, até na mesma família, podem ter gostos musicais tão diferentes? Olha, os gostos musicais, eles se formam a partir da exposição, né? Então vai depender de quem são seus amigos, o que eles escutam, e isso é muito, especialmente importante na época da juventude. Os gostos musicais, eles se definem muito fortemente na época da juventude, né? Uma época onde a gente mais socializa, enfim. Tanto é que a gente tem um trabalho aí com umas oficinas de evocação de memórias autobiográficas em idosos, que é um projeto de extensão, né? E a gente usa música nessas oficinas. E as músicas que são da juventude desses idosos são músicas que têm um potencial enorme de evocar memórias, né? De memórias autobiográficas nessas pessoas. Então, a formação de gosto tem muito a ver com a exposição, com o que você está exposto, e por isso que eu acho importante a gente ter abertura, né? Escutar repertórios diferentes para conhecer coisas diferentes também, né? Porque aquilo que a gente falou lá no começo, a gente é bombardeado por um determinado tipo de música, mas não é só isso que existe. Acho interessante a gente conhecer outros repertórios aí de outras culturas, de outras épocas, enfim. E aprender a fazer música, a tocar um instrumento, ou mesmo cantar, é uma habilidade universal, ou algumas pessoas realmente têm mais facilidade que outras? Eu já falei que fiz 4 anos de música, né, e eu realmente percebi que eu não tinha qualquer talento para tocar um instrumento. A gente nasce com habilidades musicais básicas, né, a gente já falou isso, a gente desenvolve também muito cedo habilidades musicais, mas tocar um instrumento é algo que precisa de um investimento, né, de motivação, de tempo, né? Eu acho que, assim, a questão do talento é uma coisa que ainda não está bem estudada. Tem alguns grupos de pesquisa que têm se dedicado recentemente a isso, mas a gente não tem aí muitas evidências ainda que a gente possa destacar. Mas, assim como a gente vê talento para outras coisas, a gente vê talento também na música, né? A gente vê pessoas que têm mais facilidade para, sei lá, para jogar futebol, outras pessoas que têm mais facilidade para tocar saxofone, né? Talvez não seja o caso do seu vizinho, né? Mas, enfim, então, essa coisa do talento, talvez tenha um pouco de... A gente tem aí também algumas evidências de que existem grupos identificando genes que estão associados a habilidades musicais, mas é uma pesquisa ainda muito embrionária, vai para... Né, digamos assim, como eu falei, né, todos somos musicais em determinada medida, alguns são mais, outros menos, né, aqueles que são mais podem procurar um treinamento musical, efetivamente aprenderem a tocar um instrumento, mas tem pessoas que nascem sem a capacidade de diferenciar Parabéns a Você do hino nacional, tá? Então esse é um outro extremo. Né? E a gente chama esse tipo de característica, né, que é um prejuízo no processamento musical, de amusia. Né? Então, a pessoa que demonstra um prejuízo na forma de processar música. Né? Então, de fato, tem pessoas que não é brincadeira isso que eu falei, tem pessoas que não conseguem diferenciar uma coisa da outra. E essas amusias podem ser congênitas. Né? Podem ser adquiridas, né, como nos casos de lesão, que eu falei. Então, às vezes, a pessoa, né, por uma lesão, ela acaba adquirindo uma amusia, mas tem amusias que são congênitas, a pessoa nasce, né, incapaz de processar música, como as pessoas normalmente processam. E, às vezes, essa amusia ela pode ser só na percepção musical, outras vezes ela pode incluir a produção musical também, pode se manifestar só num domínio musical, por exemplo, só no domínio do ritmo, só no domínio melódico, de processamento de alturas, mas é, assim, uma característica que é possível, né? Existe esse extremo. A gente está seguindo para a segunda parte do nosso episódio, em que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o efeito da música nas percepções ou nos sentimentos das pessoas. Algumas pessoas, elas dizem, né, acham, né, eu também acho, que a música, ela é o sentido mais multitarefa que a gente pode ter. Tipo, a gente pode estar fazendo uma outra coisa e escutando música. Isso é verdade ou não? Realmente eu escuto e vejo ao mesmo tempo ou tem que estar correlacionado
campeonato? Como que isso pode... Sim e não, né? Hoje tem uma grande quantidade de estudos, né, que examinaram aí justamente o impacto da música no nosso desempenho, no nosso comportamento. Muita gente estuda ouvindo música, né? Será que as pessoas conseguem estudar melhor ouvindo música, né? Então tem vários estudos olhando para essa questão, né? E os resultados desses estudos são bem contraditórios. Então, em algumas circunstâncias, ouvir música enquanto a gente faz outra coisa pode ajudar, mas em outras circunstâncias pode atrapalhar ou não ter efeito nenhum. E há uma série de fatores que vão contribuir para isso. Quando a música compete, por exemplo, com recursos atencionais, ela tende a prejudicar a eficiência em tarefas que são cognitivamente complexas, né? Por outro lado, a música pode melhorar o estado de ânimo dos ouvintes também, né? Então, e uma modulação positiva, né, no estado de ânimo do ouvinte pode levar a um melhor desempenho cognitivo. Então, a gente tem essa dicotomia aí, né? Ao mesmo tempo que ela compete por recursos atencionais, né, ela melhora o estado de ânimo. Então, melhorando o estado de ânimo, você pode, né, ter um melhor desempenho cognitivo, mas, por outro lado, ela pode também interferir, roubar a atenção da tarefa principal. Isso depende, então, o que a gente tem visto, né, no geral, né, nesses estudos, é que depende muito do tipo de tarefa. Então, música geralmente costuma melhorar o desempenho em tarefas que são monótonas, a tarefas com baixa demanda cognitiva. E isso pode acontecer por dois mecanismos, né? Tanto aumentando o nível de alerta, como distraindo a atenção da tarefa principal, né? Por isso, por exemplo, né, que muita gente treina, faz atividade física, sei lá, com música, né? Justamente porque ela compete por recursos atencionais, a música pode fazer com que o esforço percebido durante a atividade física seja menor. E, além disso, ao aumentar também o nível de alerta, a música em andamento rápido, normalmente, né? Às vezes, volume intenso também, pode ajudar a alcançar um ritmo mais rápido e sustentar por mais tempo. Mas, por outro lado, né, em tarefas cognitivamente mais exigentes, geralmente a música atrapalha. Mas, ainda assim, tem uma série de fatores que podem modular também esse efeito. Um deles, por exemplo, é a personalidade do ouvinte. A gente sabe, hoje tem vários estudos mostrando que a música de fundo, ela prejudica mais o desempenho em pessoas introvertidas do que extrovertidas. E como é que você explica isso? A gente sabe que a personalidade está associada a diferentes níveis de alerta. Os níveis de base de alerta ou de excitabilidade de pessoas introvertidas geralmente são mais altos em pessoas extrovertidas. Então, assim, né, nos extrovertidos, a música de fundo ela pode elevar a excitabilidade a níveis ótimos para a realização de tarefas cognitivas, enquanto que nos introvertidos levaria a uma excitabilidade excessiva, né, prejudicando a tarefa. Então, isso é muito curioso, né, porque tem a ver com um traço de personalidade. Outro fator também que a gente tem visto é o treinamento musical, né, como outra variável aí que interage, né, com a música de fundo no efeito aí sobre habilidades cognitivas. Né, indivíduos com treinamento musical, né, quando são comparados a indivíduos sem treinamento musical, eles tendem a ser mais prejudicados por música de fundo quando eles realizam tarefas verbais, por exemplo, mas não em tarefas visoespaciais. E, enfim, uma série de outros fatores, como preferências musicais, então se é uma música que você gosta ou que não gosta, que está tocando no fundo, às vezes você está num lugar tentando estudar, está tocando uma música que você não gosta, você não consegue se concentrar. A familiaridade com a música também pode ser um fator aí que influencia. Hábitos de estudo, né? Se você sempre estudou com música desde criancinha, é uma coisa que você já está acostumado a fazer. Agora, se você passa a estudar de repente, pode ser que aquilo te distraia. Contexto também. Então, se você está num ambiente que está muito silêncio e de repente começa a tocar uma música, aquela música vai te distrair do que você está fazendo. Por outro lado, se você está num café barulhento, é melhor você botar uma música, ficar ouvindo a música, que a música vai mascarar os sons do ambiente e de repente te faz concentrar melhor, né, naquilo que você está fazendo. Andamento da música, volume, lógico, se uma música muito alta também pode interferir, se é instrumental, se é vocal, né? Músicas vocais costumam atrapalhar mais do que músicas instrumentais, né? Então tem toda essa série de fatores aí que acabam modulando, né, essa questão aí. Eu ia comentar, mas eu acho que você já passou até por todos os detalhes disso, de como a música pode modular a nossa atenção, mas eu ia comentar que pra mim, quando eu tô estudando, eu costumo ou ouvir um podcast que eu não pretendo prestar muita atenção, que é só pra ficar um sonzinho de fundo como se tivesse alguém falando um blá 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 lá mesmo. Deixar a televisão ligada, né?
Ou eu escuto um álbum que eu conheça muito bem. Tem um álbum de rap específico que eu escuto sempre que eu quero estudar com foco, que assim, eu conheço ele de cabo a rabo, ele não vai me trazer nenhuma novidade ali, então eu vou estudando, ouvindo ele. Às vezes falha porque eu paro pra prestar em uma outra interpretação da letra. Mas assim, acho que esses hábitos fazem sentido com o que você acabou de falar. Eu cresci jogando videogame, né? E daí, recentemente, eu li, não sei se é fake news, que música de videogame é feita pra você ficar bastante tempo na frente da tela do computador ou na tela do videogame jogando sem descansar menos. E pra mim deu um efeito muito legal, que eu não esperava escutar música de videogame. Então tem aquelas músicas repetitivas de videogame, tem até uma orquestra de Londres, que ela tem uma versão instrumental das músicas de videogame, que eu adoro. E pra mim, realmente, eu trabalho muito no computador, não sei, me dá faz uns 2 anos que melhorou muito. Então, o que acontece é que em música não existe um tamanho único, né? Tipo, one size fits all, né? O que serve pra mim pode não servir pra você, né? Então, se eu botar música de videogame... Aliás, eu não posso estudar com música, eu não posso trabalhar com música, porque eu paro o que eu tô fazendo e começo a escutar. Simplesmente não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu escuto música, ou eu faço outra coisa. Então, pra mim, não funciona. A música de fundo não funciona como coadjuvante. A gente viu como a música é capaz de induzir ânimos nas pessoas, induzir até estados cerebrais, mas e o doping? É verdade essa história de que as pessoas podem se dopar ouvindo música? Olha, é verdade, viu? É o seguinte, na verdade... É sério? Não, vamos lá, vamos explicar isso direitinho. A música pode, de fato, ser comparada a uma droga, né? Uma droga viciante, porque ela atua também na mesma parte do cérebro que as drogas, né? Na verdade, da mesma forma que a cocaína, por exemplo, a música, naquela música que a gente gosta, a música que dá prazer. Não adianta botar uma música que você não gosta, é a música que você gosta. Essa música que causa aqueles arrepios, né? Aquela música super emocionante, ela aumenta a quantidade de um neurotransmissor chamado dopamina numa região do cérebro chamada núcleo accumbens, né? Essa parte do cérebro, ela faz parte do chamado sistema de recompensa. O que é esse sistema de recompensa, né? É um sistema que evoluiu para reforçar comportamentos relevantes para a sobrevivência da espécie, né, como comer e se reproduzir. Em princípio, tudo que nos dá prazer envolve esse sistema, né, esse sistema de recompensa. E esse sistema ele pode ser mobilizado de forma natural, né, através desses comportamentos relevantes à sobrevivência, ou de forma artificial, né, e a música é uma dessas formas, e drogas também é uma dessas formas, chocolate é uma dessas formas. Então, enfim, de fato existe um pouco aí dessa lenda, aí um pouco dessa lenda tá válida. Olha, eu vou confessar que quando eu ouvi essa pergunta, eu realmente imaginei um traficante entregando um pendrive pra alguém, sabe? Cara, o que é curioso é que muitos anos atrás, na internet, eu tava vendo alguns blogs de mistérios do mundo científico, etc. E tinha um boato de que era um áudio que se você reproduzisse ele durante, tipo, em certos períodos da tarde, assim, entre tarde e noite, durante alguns dias, você começaria a ter sonhos lúcidos e alucinações doidas e tal. Mas assim, eu imagino que pelo que a gente tá conversando aqui, pelo que a gente já estudou, que isso não deva... Assim, se serve para alguém, não deve servir para todo mundo. Exatamente. É essa questão do tamanho único. Não existe isso em música. E a subjetividade, a experiência de vida, enfim, tudo isso tem um papel que é fundamental na maneira como o nosso universo auditivo vai se moldando e nossas preferências vão se formando, né? Então, não. Se você fosse me entregar esse pendrive, provavelmente podia ser que funcionasse para você, mas pode ser que para mim não funcionasse, entendeu? Entendi. Bom, professora, estamos partindo aqui já para quase o final, mas já tem uma outra pergunta que é, mesmo as músicas, elas podem despertar sensações completamente diferentes em espectadores diferentes? Olha. E é uma coisa que eu só complemento aqui, faz um pouco parte da minha pesquisa voltada para neurociência e cinema. Ah, que e legal. Aí cai um pouco nessa questão e eu realmente estou bem interessado nisso, porque eu sei
o como pode ser subjetivo isso. Exatamente, a partir de tudo que a gente conversou até aqui, né, acho que está bem claro, né, a subjetividade nas experiências individuais aí desempenham um papel fundamental na forma como a gente escuta o mundo, né, e a música, né, tá aí. De fato, né, a gente não sabe como uma mesma música vai ser percebida por outro, ou melhor, como ela vai ser sentida por outra pessoa. Agora, isso é uma distinção interessante de se fazer. Toda pesquisa em emoção musical, a gente diferencia o que é perceber música do que é sentir música. Existe aí uma diferença entre comunicar uma emoção e induzir uma emoção no ouvinte. A gente sabe que alguns tipos de música, elas tendem a ser percebidas da mesma forma, a partir de alguns aspectos da estrutura musical que podem sugerir isso, né? Então, por exemplo, músicas em andamento rápido, geralmente são percebidas como músicas de alta excitabilidade, são músicas alegres, em modo maior na nossa cultura, né? São associadas à alegria, enquanto músicas em modo menor são associadas a músicas tristes. Texturas musicais mais delicadas geralmente são associadas a músicas mais tranquilas, enquanto mais complexas são associadas a músicas com maior grau de excitabilidade, músicas mais tensas. Por exemplo, também os cromatismos, né? Falando um pouco de harmonia. Quanto mais cromática uma música, maior o nível de tensão nessa música. Isso é da forma como a gente percebe, os ocidentais, né? Tem características na estrutura musical que, de fato, parecem que transmitem uma informação sobre emoção, né? E as pessoas percebem aquela informação daquela forma. Uma coisa é você perceber a música como sendo alegre, ou triste, ou relaxante. Outra coisa é ela ser capaz de induzir esses estados em você. Isso vai depender, de novo, de vários fatores, né? Como a experiência de cada um, e aí, enfim, familiaridade, agradabilidade, assim por diante. Então, tem essa questão que eu acho que é muito importante a gente colocar, né? Tipo, música triste. Muitas vezes a gente percebe essa música é uma música triste, mas você fica triste ao ouvir a música? Né? Às vezes não, você só percebe que é uma música triste. E às vezes essa música triste é até interessante, porque às vezes as pessoas buscam ouvir uma música triste. Por que as pessoas buscam ouvir uma música triste? Porque, de certa maneira, a música triste, ela tem um aspecto assim meio empático, né? Ela é um ombro, né? Onde você se encosta quando você mesmo está se sentindo triste, né? Você precisa daquele tipo de conforto, né? Parece que você sintoniza com o astral da música. Então, enfim, não sei se eu respondi a sua questão, mas acho que essa questão de perceber e de induzir é uma diferenciação importante aí. Seria possível, depois de tudo que a gente ouviu, a gente conseguir usar a música como meio de comunicação? Olha, sim, né? Eu acho que a música é uma forma de comunicação, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem aí estudiosos, né, de antropólogos, enfim, arqueólogos também, fazendo pesquisas aí sobre as origens da linguagem e da música, né? Tem um livro bem interessante aí que chama The Singing Neanderthals, os Neandertais cantores, do Stephen Mithen, que trata justamente dessa questão, né, da origem da música e da fala. Eles colocam que talvez música e linguagem tenham tido uma origem comum, tanto a música como a linguagem, antes de se distinguirem como música ou linguagem, tenham surgido de um sistema de comunicação aí mais holístico, onde não existia exatamente isso que a gente conhece como palavras, né? Seriam sentenças holísticas, entoadas, né? Nas quais, de acordo com a entonação, o contorno, você transmitiria alguma mensagem. Isso é uma coisa que, para mim, parece bastante plausível, né? Como é que a linguagem evoluiu? Parece plausível que tenha evoluído a partir de um sistema de comunicação de sons que eram modulados aí de uma maneira bastante musical. O que esses pesquisadores, esses estudiosos colocam é que talvez essa diferenciação ela tenha acontecido há cerca de 200 milhões de anos atrás, né, na época em que surgiu o Homo sapiens, e que aí esse sistema de comunicação holístico, aí, meio verbal, entre aspas, meio musical, entre aspas, tenha efetivamente se diferenciado nesses dois sistemas. A música, de um lado, né, que tem esse poder de comunicar emoção, e a linguagem, de outro, que tem essa característica, né, de transmitir informações fechadas, né?
enfim, a música acho que nunca deixou de ser uma linguagem. Tanto é que a gente percebe a música triste. Como que a gente percebe a música triste, né? Como é que a gente percebe essa tristeza ou percebe a alegria na música? É uma forma de comunicar um sentimento, né? Uma emoção. Evidentemente, né, como a gente falou lá no começo, nem toda música tem a função de comunicar um sentimento. Não posso também generalizar que é na nossa cultura, porque tem música na nossa cultura que não tem essa pretensão de comunicar um sentimento, mas a maior parte das músicas que a gente ouve no nosso dia a dia, a gente associa, com um sentimento ou uma emoção ou outra, né? Professora, já puxando aqui para o final, a gente queria saber um pouco mais sobre sugestões, né, de filmes, documentários, livros que falem um pouco mais sobre música, né? Eu já vou dar uma roubadinha, eu vou sugerir o Viva, Vida é uma Festa, que é um filme que para mim eu acho lindíssimo e fala bastante sobre essa questão da música. Viva? O Viva. A Vida é uma Festa. Eu vou sugerir o filme do Elton John também, que eu assisti essa semana também, que ganhou o Oscar de melhor música. Também consigo sugerir esse filme. Legal. Então, puxa vida, na realidade, eu não consigo sugerir um filme específico, quer dizer, tem tantos filmes, né, que falam sobre música, filmes que falam sobre efeito da música na memória. Não precisa ser um só, não, professora. Oi? Não precisa ser um só. Então, tem um documentário que fala sobre o efeito da música em pacientes com déficits cognitivos, assim, já com Alzheimer, por exemplo. Puxa vida, chama Alive Inside. Esse é um documentário que mostra o poder da música resgatar a identidade desses indivíduos que já estão totalmente comprometidos pela doença de Alzheimer. Como a música traz essas pessoas de volta. E, de novo, é aquilo que eu falei, é a música da juventude, a música que aqueles pacientes escutaram no período da juventude, que são as que têm maior potencial de trazer de volta a identidade desses pacientes. Acho que eu já assisti esse documentário e eu posso... realmente, gente, tem cenas que, sabe, a pessoa, ela parece que ela tá fora do ar, de repente ela começa a ouvir a música, parece que ela vai acordando, sabe? Pois é. É muito bonito mesmo. Impressionante, né? Parece que ouvir música, pelo que eu entendi do todo o episódio, ouvir música é um excelente exercício pro cérebro, me parece, né? Porque se mexe em várias regiões pro cérebro, né? A gente tá terminando o nosso podcast. Esse episódio aqui é devido... Esse ano é o Ano Internacional do Som. A gente vai fazer um programa especial só sobre as músicas prediletas dos nossos integrantes aqui do Ciencion. Mas a gente deixou uma pergunta lá atrás, eu já sei a resposta, porque todo músico responde assim. Mas vou tentar um pouquinho. Qual que é a música predileta da professora? Pode falar que ninguém vai julgar. Nossa, essa é uma pergunta... Vocês começaram com uma pergunta difícil e terminaram com uma mais difícil ainda. É difícil, né, destacar uma música predileta, né? É muito difícil. Enfim, a minha formação toda como musicista é uma formação em música erudita, né? Então, enfim, como pianista, tem aqueles anos e anos de treinamento, né? Em todo aquele repertório tradicional, né? Eu acho que eu não vou destacar uma música, mas eu vou destacar uma obra. Né, uma obra que é fundamental no repertório, né, ocidental, no cânone ocidental, é a obra de Bach, Johann Sebastian Bach, um compositor alemão, né, que nasceu aí no século XVII, morreu no século XVIII, 1750, e assim, não tem uma peça, uma música dele que não seja genial. Né? O cara entendia e entendeu de tudo. Tanto é que Brahms, que é um outro compositor alemão, que é um dos meus prediletos também, né? Johannes Brahms, ele disse, estude Bach, ali você encontrará tudo. Né? Então, essa é a minha dica, tá? Estudem Bach, ouçam Bach e ouçam Brahms também. Brahms é muito bom. Enfim, acho que é isso. Além de trazer informação sobre o assunto, a gente gosta de estimular também, principalmente estudantes do ensino médio que estão começando a graduação, a conhecer diferentes tipos de pesquisa, que às vezes eles nem imaginam que aconteça. Então a gente sempre pede no final para o nosso convidado deixar uma mensagem para esses alunos. Olha só, eu vou deixar talvez duas mensagens. Uma é que nunca é tarde para vocês descobrirem coisas novas. Né? Eu fui musicista, ainda sou, né? Mas assim, fui só musicista até o final do meu doutorado. Né? Eu descobri a neurociência tem menos de 20 anos.
né? Quer dizer, para mim, né, que eu já estou com 50 e tralalá, isso é, né, é muito pouco tempo. E, assim, é uma área que me fascinou, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto a poder ser fascinado por experiências novas, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante, especialmente alunos de ensino médio que muitas vezes chegam na hora de fazer um vestibular sem saber o que querem da vida, né? Isso não é incomum. Eu fui fazer música porque eu sempre fiz música e eu adoro música e, enfim, para mim era muito óbvio fazer música, mas eu sei que na maior parte das vezes isso é uma dificuldade muito grande, o aluno saber o que ele vai fazer na faculdade. Mas eu só descobri a neurociência muito depois. Então, acho que essa abertura para explorar diferentes universos, eu acho que é muito importante, né? A pessoa nunca se fechar para novas descobertas. Com relação à neurociência da música especificamente, a gente tem um grupo, o nosso grupo na UFABC, que tem um trabalho que não é só de pesquisa, como eu falei lá no começo, né? Então, a gente tem pesquisa, ensino, extensão, então a gente tem cursos que... aliás, na extensão, a gente vai propor para o ano que vem um curso de extensão em neurociência cognitiva da música. Então, quem tiver interesse nessa área, vai ser online, e aí, enfim, dá para qualquer um fazer esse curso que tem interesse nessas duas áreas. A gente tem palestras mensais também falando sobre, que são as conversas neuromusicais, que falam sobre essa intersecção entre música, psicologia, neurociência e outras disciplinas, né, também. A gente tem outros projetos de extensão também que a gente trabalha, então, assim, as pessoas são bem-vindas a participar, a colaborar, enfim, os alunos novos também entrando na UFABC, fazendo iniciação científica em neurociência da cognição musical, enfim, a gente tem aí uma série de possibilidades para acolher, né, essas pessoas que estão interessadas nesse assunto. A gente tem uma página institucional, onde vocês podem encontrar todas as informações, né, sobre o neurociência e música na UFABC, que vai ficar na descrição do post. O nosso site institucional, a gente tem página no Facebook, no Instagram, e a gente tem um canal no YouTube, que é o Neuromúsica, onde a gente bota lá todas as palestras, as coisas que a gente grava, enfim, ficam lá disponíveis para quem quiser consultar. Muito obrigado, professora Patrícia. Hoje eu entendo por que o aluno da UFABC pode escolher qualquer curso, mas por que o curso de neurociência fascina tanto? É impressionante. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui desse projeto que eu achei super bacana. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço a presença da professora Patrícia. Eu também amo música, assim como a maioria das pessoas, e tenho certeza que todo mundo que ama música vai adorar escutar esse episódio. Obrigado, professor. Obrigada a vocês. Célio Angolini. Obrigado, Pedro. Obrigado, professora Patrícia. Foi muito bom, prazer te ouvir mesmo, aprender mais sobre esse assunto. Foi bastante interessante. Obrigado, Thiago Duarte. Obrigadão mesmo, e eu vou agora bater no meu vizinho aqui e explicar um pouco mais de música pra ele, pra ver se eu dou uma ajudada. Obrigado, viu, Felipe, pela pauta impressionantemente bacana com a professora. Imagina, o prazer foi meu de ter, primeiro, a professora ter aceitado participar do Ciência On e de ter montado a pauta. Eu acho que é um assunto extremamente interessante que os nossos ouvintes vão gostar pra caramba. É uma das matérias que mais chama a atenção das pessoas que não fazem neurociência na UFABC. Quando você fala, olha, tem uma matéria sobre música e tal, muita gente que acaba fazendo, às vezes não são pessoas que estão necessariamente no curso de neurociências e acabam às vezes se convertendo para a área. É muito bacana. Olha lá, o Pedro vai mudar o próximo podcast dele. Sem dúvida, né? Legal. E muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de nos seguir lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e entrar na nossa página que é pesquisa.ufbc.edu.br/Ciencion. Se você não guardou esse nome completo, é só ciencion.com, entra lá ou mande contato@ciencion.com. Obrigado. Este podcast foi editado por Fê Gomes.